Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, uma data especial, comemoramos o Pentecoste, a descida do Espírito, e nós vamos falar um pouco disto hoje, sobre a importância do ministério do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de todos nós. Queremos agora iniciar essa reunião ouvindo um louvor que nos convida exatamente a buscarmos e convidarmos o Espírito Santo a guiar as nossas vidas. Vamos ouvir esse louvor então, como introito do nosso momento de culto e adoração ao Senhor. Ouçamos este louvor. Desejo
Somos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Glorioso Deus. Yera macheca passou, teraiei. Glorioso Deus, glorioso Rei, Espírito de vida. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos abençoe neste momento. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Tua glória ocupe este lugar. E qual lugar é esse? É a tua vida, é a minha vida, que nós vivamos cheios do Espírito. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós estamos reunidos e sabemos que o teu Espírito se faz presente entre nós, porque a tua palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria entre eles. Pai, que nós possamos sentir a presença do teu Espírito, porque é a presença do teu Espírito em nós que nos capacita a vivermos a vida cristã, que nos fortalece para dizermos não ao pecado, que nos ajuda, Senhor, a servi-lo, a honrá-lo e a glorificá-lo. Em nós mesmos, ó Deus, não há força, não há recursos, mas quando o teu Espírito nos toma, quando o teu Espírito nos conduz, quando o teu Espírito nos guia, o Senhor faz de nós instrumentos da sua paz. O Senhor faz das nossas vidas, ó Deus, vidas de bênção. Por isso nós queremos agora convidá-lo para tomar o lugar dentro de nós, ocupando cada espaço da nossa vida. Que este culto seja um momento de consagração, de adoração ao teu santo nome. Abençoe cada vida que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Cada coração que está recebendo essa palavra. Que o Senhor use esses momentos para falar ao coração. Que o teu Espírito use esse culto, Senhor, para convencer, para salvar, para libertar, para curar, para restaurar vidas, ó Pai. Nós entregamos esses momentos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos conduza. Abençoe todos aqueles que vão estar, de algum modo, conduzindo essa reunião. Nós pedimos a tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero convidá-los agora a uma leitura bíblica em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 28. Romanos 8, de 18 a 28. Vamos estar lendo na nova versão transformadora. Então acompanhe aí na sua tradução clássica essa leitura bíblica. Paulo diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Preste atenção nesse texto. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos.
Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda, olha lá, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, olha que palavra preciosa. Texto sagrado falando-nos de um Deus que não só está em nós, mas intercede por nós, clama por nós, com expressões que não podem ser traduzidas em palavras. E Deus ouve. Então, querido, querida irmã, amados, nós não temos que termos isso aqui de preocupação. O Senhor está cuidando de nós. O Espírito Santo que habita no coração daqueles que receberam a Jesus. Este Espírito testifica com o nosso espírito, conforta-nos, protege-nos. Deus, é lindo essa expressão, Ele intercede por nós. Muitas vezes as pessoas se acham tão sozinhas, mas o Espírito Santo está comigo, está com você. Deus sabe das tuas lutas, Deus sabe das minhas lutas, Deus sabe das suas aflições, Deus sabe das minhas aflições. Por isso nós podemos descansar nele. Eu quero agora convidar você a curvar sua cabeça aí onde você está, a colocar a sua vida na presença de Deus, numa oração de confissão, num momento de consagração, de perdão, né? Onde você vai estar pedindo ao Senhor que Ele abençoe sua vida, que Ele te perdoe, que Ele te dê paz. Coloque diante dEle as suas angústias, as suas dores, as suas preocupações. Louve ao Senhor neste momento. E depois de alguns instantes, eu vou pedir para o Jonatas, orar para a gente, né? Depois de alguns instantes, que ele quebre o silêncio em oração audível, consagrando as nossas vidas ao Senhor nesta confissão de pecados. Oremos por alguns instantes silenciosamente. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, coloque sua vida na presença do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa semana que se passou, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado por o Senhor ter nos guardado, o Senhor ter nos protegido, o Senhor ter nos livrado de todo o mal, principalmente nesse momento, Senhor, que estamos passando na humanidade, Senhor, nesses momentos de tanto que essa doença tem atacado tantas pessoas, mas nós temos visto que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem estado conosco, Senhor. E que o Senhor esteja abençoando qualquer um da nossa família, conhecido, que o Senhor esteja abençoando, curando, Senhor, livrando todo o mal, Pai. Senhor, neste momento, Senhor, que estamos aqui confessando nossos pecados, nossas falhas, Senhor, nós sabemos que nós erramos, nós pecamos, nós cometemos muitas coisas que te desagradam, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, neste momento, perdão, Senhor, por essas falhas. O Senhor esteja nos abençoando, Senhor, nos ajudando, Senhor, a vencer as provações que são colocadas diante de nós, Senhor, para que possamos estar sempre firmes, Senhor, e fiéis na Tua palavra, Senhor.
e nunca deixarmos que o inimigo se aposte de nossa vida, Senhor, porque nós sabemos que a nossa vida já é Tua, o Senhor um dia já deu Jesus para nos salvar, para nos livrar, para limpar do pecado, ó Pai. Ó Senhor, abençoa cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor, participando dessa reunião, que o Senhor esteja com eles em seus lares, Senhor, abençoando, guardando e protegendo, ó Pai. Abençoa aquele que vai trazer a Tua palavra nesta noite, que o Senhor possa estar ungindo os seus lábios também, Senhor, de acordo com a Tua vontade, de acordo com as necessidades do Teu povo nesta noite, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço por tudo, Senhor. Amém, Senhor. Amados, agora nós vamos ouvir um hino, Tu és fiel. Esse hino nós vamos ouvir e expressar a nossa gratidão a Deus, porque no nosso culto presencial seria o momento de nós consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Durante o mês de maio, tivemos a oportunidade de depositar na conta da igreja nosso dízimo, nossa oferta, como expressão de gratidão a Deus, de compromisso com esse ministério, com essa igreja. E nós queremos orar agora por você que fez a sua oferta, que depositou o seu dízimo, que contribuiu financeiramente para o sustento da nossa igreja. Orar pela tua vida. E orar também por aqueles que por N motivos não puderam participar, não tiveram o privilégio de semear com as suas ofertas, mas que o faça com as suas vidas. Consagre sua vida ao Senhor, seja vaso de bênção, seja instrumentos nas mãos de Deus. Nós vamos ouvir então esse louvor e depois nós vamos ter uma palavra de oração por esse momento aí. E quem eu vou convidar aqui, é que eu não estou vendo ninguém, então eu tenho que abrir aqui, quem eu vou convidar para esse momento de oração de gratidão. Vamos lá. Vou pegar um diácono aqui, o Davi. Davi está ouvindo, creio que ele esteja ouvindo. O Davi vai estar orando, então, a seguir, agradecendo a Deus pelas ofertas, pela vida dos irmãos que trouxeram as mesmas durante o mês de maio. Amém? Vamos ouvir, então, esse louvor e a seguir orar. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo
me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no ouvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, como diz a música, ó Pai. Neste momento, ó Pai, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa estar abençoando esses dízimos e ofertas, ó Pai, que foram feitos, ó Pai, pelos nossos irmãos, ó Pai. Ó Pai, eu sei que nós temos passado por momentos difíceis, ó Pai, mas o Senhor tem nos dado bênçãos em nossas vidas, ó Pai, e com essas bênçãos nós conseguimos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, com os nossos dízimos e ofertas, ó Pai. Eu sei, ó Pai, que tem muitos desempregados, ó Pai, mas que o Senhor, ó Pai, com a tua mão poderosa, ó Pai, possa abrir a porta de empregos que aqueles necessitam, ó Pai, e que na próxima oportunidade, ó Pai, possam estar aqui, ó Pai, dando a seu dízimo e sua oferta, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória, de uma forma de agradecimento que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que está aqui, ó Pai, nos acompanhando, ó Pai. Abençoe todos os momentos que vão ser feitos, ó Pai, deste culto, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, possa estar abençoando a vida de quem vai trazer a mensagem, ó Pai. Que a mensagem, ó Pai, venha de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Que ela venha, ó Pai, nos acrescentar, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais estar apegados a Ti, ó Pai, que isso nós podemos ter certeza, ó Pai, que a única coisa que nós temos é a certeza da nossa salvação, ó Pai. Então é que eu te peço, ó Pai, e já te agradeço pela vida de cada um, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos agora passar para o nosso momento de adoração. Nós temos 3 louvores que foram preparados pelos nossos irmãos do Louvarte. Vamos então glorificar a Deus, mesmo longe. Feche o seu áudio, mas cante, né? Cante aí na sua casa e glorifique a Deus. Abra tua boca e louve ao Senhor, através dos louvores que vamos ouvir agora.
cantamos ela semana passada, uma música com uma letra lindíssima, Ofereço Minha Vida a Ti. Então nós vamos repeti-la, né, que é uma música nova. Então, como eu disse semana passada, que nós possamos dar o nosso melhor, que nós possamos ofertar a nossa vida ao Senhor, para que sejamos mais misericordiosos, para que sejamos mais perdoadores, que isso que é o que o Senhor quer de nós, que sejamos quanto mais parecidos com Jesus Cristo. E para ser dessa forma, a gente tem que fazer essa entrega total a Ele. Amém? Amém.
Eternamente, Senhor é santo, digno de toda honra e toda glória. Amém. Mataram saudade da igreja? Pelo menos pelo vídeo, né? Todos puderam ver ali a nossa igreja. Eu fiquei com saudade, confesso que olhar ali os irmãos cantando, esses são vídeos que estavam gravados de momentos de adoração que tivemos ano passado e até esse ano lá na nossa igreja. Né? Momentos bons. Queira Deus a gente possa em breve voltar a nos reunirmos. E agora, antes da mensagem, vamos ter o privilégio de ouvir nossas crianças recitando a palavra de Deus. Então vamos liberar os
vídeos ali que eles gravaram. Ouçamos. Então Jesus disse: levante-se, pegue sua cama e ande. João 5:8. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:9. Eu não vim para chamar os outros, mas sim os pecadores para se arrepender. Lucas 5:32. Caia o Senhor enquanto se pode assar. Isaías 55:6. Você vê? A Senhor, aleluia. Salmo 102. Bem, aventurado, o homem que teme ao Senhor, em que seus mandamentos tem prazer. Salmos 112, versos 1. Amém. Cacau participando ativamente aí nesse momento de recitar a palavra de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, agora nós vamos ter um momento de oração, de intercessão. O reverendo Paulo estará orando. Nós vamos estar clamando ao Senhor pela vida dos irmãos, pelos enfermos. Coloque diante de Deus agora algum pedido. A gente não tem como vir à frente, né? Mas o Senhor conhece a sua necessidade. Aí nós vamos estar orando pela tua vida, pelo teu lar, pelos desafios que a vida tem trazido a você. E desde já dizer que Deus está no controle e Deus está cuidando da sua vida. Vamos orar. E eu quero pedir também já para o reverendo ore pela palavra que será ministrada. Oremos. Amém. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 5, versículos 13 e 14. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o reestabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Com o coração voltado no que a palavra do Senhor nos diz, que eu convido os irmãos a orarem. De certa forma, estamos todos na frente hoje. O reverendo Newton falou que não dá para chamar para vir à frente, mas de certa forma todos nós estamos hoje à frente. Todos nós estamos enfrentando essa pandemia, todos nós estamos hoje nos colocando diante do Senhor e clamando por Ele. E a palavra diz que Ele ouvirá. Então vamos orar. Santo e eterno Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, como a Tua igreja, diante da Tua presença, louvando o Teu santo nome, ó Pai. Estamos louvando porque somos felizes, somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito. E ao mesmo tempo, ó Pai, nos colocamos diante de Ti e clamamos neste momento, porque precisamos da Tua cura. Precisamos, ó Pai, da Tua cura para esse momento difícil, para essa doença, que nós ainda não sabemos como lidar. Estamos aqui pedindo cura, Senhor, porque além dessa doença que acomete, de certa forma, a todos, ou de alguma forma coloca todos dentro de casa, sem a possibilidade de sair, com medo, incapazes, impotentes, ó Pai. Temos também, Senhor, outras situações nas nossas vidas, temos outras doenças, temos outras dificuldades, ó Pai. E nós colocamos todas elas diante de Ti nesse momento e clamamos, ó Pai, que o Senhor entre com providência para cada situação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, pela sua misericórdia, possa cobrir as nossas vidas e guardar, ó Senhor. Que o Senhor possa trazer paz e conforto aos nossos corações em momentos tão delicados. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue trabalhando, agindo em nosso meio, ó Senhor. Porque não importa se estamos na igreja ou se estamos em casa, o seu agir, ele é constante nas nossas vidas. Nós te louvamos e te clamamos que continue, ó Pai, trabalhando nas nossas vidas.
Pai, que esses momentos tão difíceis sejam também momentos de aprendizado, ó Pai, e sejam momentos de verdadeiro despertar, ó Senhor, do teu povo, e que o povo possa, Senhor, clamar a Ti de coração, confiando, ó Pai, que o Senhor trará a resposta, que o Senhor trará, ó Senhor, a cura para as nossas doenças, para as nossas necessidades. Nós confiamos em Ti, ó Senhor, e por isso mesmo é que nos apresentamos diante de Ti. Neste momento também, ó Pai, pedimos, ó Deus, pela palavra que será ministrada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor use o Teu servo e fale aos nossos corações, que nós possamos ser edificados pela Tua santa palavra e que nós possamos ter o ouvido aberto, não somente, ó Pai, para a voz humana, mas para o Teu Espírito Santo. Que nós tenhamos, ó Senhor, os nossos ouvidos abertos para escutar a mensagem que o Senhor trará a cada um de nós. E te pedimos, Senhor, fala conosco, fala comigo, ó Pai, nesse momento, nessa noite. Fala, Senhor, com cada um que vai escutar a Tua palavra. Abençoa a vida do reverendo Newton, ó Pai, que trará essa mensagem da Tua parte agora e fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Atos, capítulo 2. Estou lendo a nova versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene. Visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre coisas maravilhosas que Deus fez. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos meditar agora. Nós estamos celebrando nessa data o dia de Pentecostes. Eu fiz o seguinte título: Pentecoste, a vez e a voz do Espírito Santo. Esse é o tema da nossa mensagem. A festa de Pentecoste é uma festa, a princípio, judaica, fazia parte das festas anuais, 4 festas. Ela vinha depois da Páscoa, depois da festa dos pães asmos, que é a vida sem pecados, confissão de pecado, a festa das primícias, e ela acontecia 50 dias após a festa das primícias. E a festa das primícias é uma prefiguração da ressurreição de Cristo. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 23, que Cristo é a primícia dos que dormem. E foi 50 dias depois da ressurreição que o Espírito Santo foi derramado, então, na igreja. Então, Pentecoste tem essa característica, Foi providência de Deus
que ele fosse derramado sobre a igreja 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. E a promessa de Jesus é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa era a palavra, poder. Vamos entender isso, né? Qual é a importância, então, do Espírito Santo na vida da igreja? O que o Pentecoste significa para nós, cristãos, né? Qual é o papel que esse Espírito vai ter na vida de cada um de nós? Então, para responder essas perguntas, nós vamos, então, refletir sobre o que a palavra de Deus nos diz. Primeira coisa que nós precisamos entender, e é de conhecimento de todos nós, né? Que quando olhamos o plano de salvação elaborado por Deus, nós vemos claramente a ação da Trindade, né? Fomos amados pelo Pai, né? Fomos remidos pelo Filho e fomos selados e somos santificados pelo Espírito Santo. Vamos olhar esses três aspectos do plano de salvação. Primeiro, fomos amados pelo Pai. Deus planejou a salvação dos homens antes mesmo do pecado ter entrado no mundo. Por quê? Porque nós somos criaturas especiais, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E a Bíblia nos mostra que Deus nos guardou, Deus nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Mesmo depois do pecado, o amor de Deus não diminuiu por nós, né? Ele amou Adão e a Eva antes da queda e continuou a amá-los depois da queda, né? Seu amor por nós é tão grande, que ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos libertar das condições de condenação que a desobediência trouxe sobre toda a raça humana. A Bíblia fala que Jesus veio com essa missão. O texto conhecido por todos nós, João 3,16, diz assim: porque Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o caminho pelo qual nós somos resgatados da condenação eterna. Então, nós somos amados pelo Pai, remidos pelo Filho. Por isso o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo me constrange, né? Cristo nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós, diz a palavra de Deus, né? O amor de Cristo por nós foi um amor incondicional e um amor imerecido. Nós não merecíamos, mas ele nos amou, né? E este amor fez com que ele se entregasse por nós. Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 25, a parte B, fala assim, ó, falando de Jesus: ele entregou a vida pela igreja, a fim de torná-la santa, purificando-a com a lavagem, com água, por meio da palavra. Tá? Então, Jesus é aquele que se entregou. Foi por amor que ele fez isso, né? E após a redenção, então, Deus planejou, Jesus executou e o Espírito Santo mantém, faz a manutenção. O processo de salvação está acontecendo. Nós acabamos de ver um texto onde fala que o Espírito intercede por nós. Eu e você só conseguimos continuar servindo a Deus porque o Espírito de Deus nos sustenta. O Espírito de Deus nos mantém firmes, intercede por nós, nos ajuda a não cairmos em tentação, né? E aqui o Espírito é interessante, né? Diz assim que fomos, como eu disse, nós somos selados e santificados. Efésios 4:30 fala que nós fomos
selados pelo Espírito para o dia da redenção. Nós recebemos um selo, uma marca. Eu e você somos propriedades do Senhor. Recentemente eu falei sobre isso, sobre o selo como garantia de propriedade do Senhor. Assim como a gente marca um gado num pasto, como garantia de que ele é propriedade daquela fazenda. Se ele pular dali, se ele fugir dali, é fácil resgatá-lo porque ele tem a marca do seu dono. Nós temos uma marca, a presença do Espírito Santo em nós. E eu quero me deter um pouquinho sobre esse momento. A obra do Espírito Santo é atual, é permanente, e ela vai até o dia da redenção, até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós temos uma promessa de que o Senhor voltará para nos receber, para que onde Ele está, possamos estar com Ele. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção dos amados, sua atenção, é para o fato de que o Espírito Santo, ele agiu no primeiro momento para trazer unidade. No dia de Pentecostes, nós lemos aqui no texto, deixa eu voltar lá no texto, volta lá, se você fechou a sua Bíblia, abra lá no texto 2, fala assim que no dia de Pentecostes, no versículo 4, diz assim que, no versículo 1, melhor dizendo, que estavam todos reunidos, num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde eles estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas e línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E olha o que diz o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é uma realidade na vida de todos os filhos de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, diz o apóstolo Paulo. Nós temos a salvação quando eu recebo Jesus. Quem vem habitar em mim é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz morada. Nós passamos a ser o templo desse Espírito. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E diz aqui que passaram a falar em outra língua, isto é, em outro idioma. A palavra aqui no original é dialectos. O versículo 5 fala que ali naquele dia, nesse momento, em Jerusalém, haviam pessoas de várias nações. Era um momento singular, porque era uma festa e vinham povos de vários, judeus de várias regiões, todo mundo vinha para a festa de Pentecostes. Era um momento festivo, alegre, e todos estavam ali, todos estavam reunidos. E, de repente, eles começaram a ouvir um som, ouviram uma palavra, ouviram uma mensagem. E o que eles ouviram? É o que o versículo 11 vai dizer. Ouviram sobre as grandezas de Deus, ou ouviram sobre as maravilhas de Deus. O Espírito Santo, então, abriu a boca daqueles cristãos e capacitou-os, encheu-os de poder. E eles passaram com autoridade, com intrepidez, com ousadia, passaram a falar o quê? Das grandezas de Deus. E este é o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção dos amados. Nós somos chamados por Deus, a igreja de Jesus, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que fala das maravilhas de Deus, das grandezas de Deus, testemunha, fala com autoridade, fala com paixão, fala com amor, fala com o coração, fala com compromisso, proclama. Deus, ao derramar o seu Espírito Santo
sobre a igreja, na verdade, a comissionou para ser a sua voz entre as nações. O Espírito Santo, então, ele atua através da igreja. E quem é a igreja? É o templo que está lá na Vila Iara? Não. Lá não é a igreja. Lá é um espaço que nós reservamos para a igreja se reunir. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja somos nós. Então, Deus quer usar você como instrumento para que o Espírito possa proclamar. Então, ao derramar o seu Espírito, vou falar de novo sobre a igreja. Deus a comissionou para ser a sua voz entre as nações, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. O Espírito Santo, então, atua no mundo através da igreja, também chamada de corpo de Cristo. Então, a primeira afirmação que a gente pode fazer aqui, eu vou fazer 3, é: a missão da igreja é integrar, presta atenção nisso, a missão da igreja é integrar os povos pela pregação do evangelho, formando um só corpo, uma só família. Esta é a missão da igreja. O que aconteceu em Atos foi o oposto do que aconteceu lá na Torre de Babel. Vocês lembram lá na Bíblia? Lá na Torre de Babel, os homens tentaram se unir para se opor a Deus, para serem senhores. E o que aconteceu? Deus desceu e os confundiu. Houve uma confusão e ninguém mais se entendia. Ele dividiu ali as línguas, ele dividiu ali as nações, ele dividiu ali os povos, ele esparramou. O que está acontecendo em Atos aqui é exatamente o oposto. Aqui, o Espírito Santo é derramado com o propósito de trazer de volta. Ele traz todos, presta atenção, para falarem a mesma linguagem. Pastor, e qual é essa linguagem? No fundo, você sabe. A linguagem do amor, do perdão, da graça, da compreensão, do andar a segunda milha. O amor que proclama as grandezas de Deus. O amor de servos. A igreja é constituída de servos, homens e mulheres que voluntariamente se propõem a servir. Vocês lembram da ideia do colarinho clerical? A ideia desse colarinho é símbolo de servidão. O reverendo que criou esse símbolo. Os escravos, no passado, tinham argolas no pescoço. Ele, inspirado então nisso, criou o colarinho clerical para dizer: nós somos escravos de Cristo, e é branco, porque é uma escravatura, uma servidão voluntária. Eu me coloco para servir a Deus. Eu e você somos escravos do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo provoca na vida da igreja que se deixa guiar por ela? Atos 2, no versículo 44, nós vemos, entre vários efeitos, este aqui, ó. Os que criam se reuniram num só lugar e faziam o quê? Compartilhavam tudo que possuíam. Eles tinham uma vida em comum, Os que creram estavam juntos. Na outra tradução, e diz, e tinham tudo em comum. Isto é, nós somos um corpo, nós somos irmãos em Cristo. Então, um dos sinais que indicam que somos uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é a unidade, a comunhão, o amor e o cuidado que nós temos uns pelos outros. Então, fica aqui uma palavra para mim e para você. Que nós, como membros de uma igreja local, chamada IPI de Vila Iara,
vivamos guiados pelo Espírito e para promovermos a unidade, a comunhão, o amor e o cuidado mútuo. A presença do Espírito Santo na vida de um cristão revela o amor que ele tem por Deus, pelo seu próximo. A presença do Espírito Santo revelada, manifestada na vida do irmão, se mostra na sua dedicação, no seu prazer em servir, em se doar, em ser para o outro. A nossa natureza é egoísta. A nossa natureza segrega, separa. A nossa natureza quer primeiro receber para depois dar. Mas quando nós estamos deixando o Espírito guiar a nossa vida, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos tornamos servos. Nós cedemos, nós caminhamos a segunda milha. Não é possível entender essa passagem do Evangelho que Jesus fala: se alguém te ferir numa face, ofereça-lhe a outra. Se te obrigar a andar a uma milha, andar a duas. Não é possível entender isso no nosso orgulho. Você só consegue fazer isso se você estiver cheio do Espírito Santo. Crente que não está cheio do Espírito Santo, não faz isso. Crente que não está cheio do Espírito Santo é vingativo. Mas crente que anda cheio do Espírito, ele é servo. Ele cede. Ele não luta, ele ora, ele intercede, ele clama ao Senhor. Segundo aspecto, a missão da igreja é ser usada pelo Espírito Santo para convencer o mundo do seu pecado. O primeiro ponto que eu falei foi: a missão da igreja é integrar os povos pela pregação do Evangelho, formando uma só família de servos. O segundo ponto é esse: a missão da igreja é ser usada pelo Espírito Santo para convencer o mundo do seu pecado. Vejam o que Jesus revela sobre o ministério do Espírito Santo lá no Evangelho de João, no capítulo 16. É um texto também bastante conhecido de todos nós. Evangelho de João 16, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: mas, Jesus falando, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador ou o consolador não virá, falando a respeito do Espírito Santo. E se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá, olha aqui, amados, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador ou Paracletos. Veja o que Jesus nos revela nessa passagem sobre o ministério do Espírito Santo. Olha que questão preciosa que eu vou trazer aqui para vocês. Quando a palavra descreve o Espírito como Consolador, ou no grego Paracletos, significa aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja, aquele que reanima. Preste atenção. Qual é o ministério do Espírito Santo na vida das pessoas? É este. É consolar. É confortar. É encorajar. É reanimar. Como é que o Espírito Santo faz isso, pastor? Através da sua vida. Através da minha vida. Você é usado pelo Espírito Santo quando você consola, quando você conforta, quando você encoraja, quando você reanima. O Consolador é aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte. O Espírito Santo, ele faz isso por você também. Ele te consola, ele me consola, ele te conforta, ele me conforta. O Espírito faz isso em nós, para que através de nós façamos isso a outras pessoas. Percebe, amados?
Vida cristã não é teórica. Vida cristã é prática. É ação. Né? Então, ele convencerá, diz o texto. Então, como é que o Espírito nos convence dos nossos pecados? Nos ameaçando? Olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno? Não. O Espírito nos convence por amor. A ação do processo de conversão não deve ser produto do medo, do constrangimento, mas como resultado de uma conquista, de uma atração irresistível. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos encanta. O amor de Cristo faz com que a gente se apaixone por Ele. É um convite de amor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso. Jesus era uma expressão de amor. As pessoas se encantavam por Jesus pelo seu amor, pela sua gentileza, pela sua ternura, pela sua bondade, pela sua generosidade. Eu e você temos que viver assim. As pessoas têm que ver em nós, como diz Paulo lá em Coríntios, o bom perfume de Cristo. As pessoas precisam sentir vontade de viver a vida que nós vivemos. Mas eu fico perguntando, irmãos, será que a igreja de Jesus Cristo tem sido uma igreja cheia do Espírito? Será que nós causamos desejo nas pessoas de conhecer Jesus porque eles olham a nossa vida? É triste dizer, mas muitas vezes não, né, irmãos? Muitas vezes nós não somos inspiração. Muitas vezes nós não somos tão atraentes. As pessoas não conseguem ver Jesus como uma opção melhor. Nesse mundo, todo mundo quer se sentir amado, querido. E eu e você temos a responsabilidade de mostrarmos o amor de Deus por eles. É a tua vida, é a minha vida que vai testemunhar. É através da igreja. Não tem outra agência que vai pregar o Evangelho. Não é a ONU, não são as ONGs, não é o governo, é a igreja. A igreja. Você é convocado, eu sou convocado para sermos instrumentos da paz, do amor, da graça de Deus. Convencerá. Olha, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O pecado que nos separou de Deus lá atrás pode ser quebrado. E o Espírito é aquele que nos convida para irmos aos braços do Pai através de Jesus, através do sacrifício de Jesus. O Espírito é aquele que fala, você é pecador, mas Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer te condenar. Deus não quer que você viva debaixo da condenação. Deus mandou seu Filho para te resgatar, para te salvar. Deus quer se relacionar com você. Deus quer cuidar de você. Deus quer te abençoar. Ele condenou foi Satanás. Não a mim, nem a você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que o Espírito faz através da igreja, então, é levar vida onde a morte imperava. Esperança onde só existia condenação. Vida onde reinava apenas a morte. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. É o pecado que condena a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra de Deus. Deus não tem prazer que as pessoas morram. Por isso ele planejou a salvação do mundo. Do mundo. Sua e minha. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu e você somos o meio pelo qual o Espírito Santo irá consolar, convencer e resgatar vidas do inferno. Por essa razão é que Paulo diz, lá em 1 Coríntios 9:16, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho
é uma obrigação. Mas não devemos fazê-lo por obrigação, mas como missão. É a nossa missão. Jesus nos deu essa ordem em Mateus 28. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, uma igreja, melhor dizendo, cheia hoje do Espírito Santo, anuncia intrepidamente as boas novas de salvação. Fala de Jesus. Um crente cheio do Espírito Santo anuncia o Evangelho onde quer que ele esteja. Essa é a nossa missão primeira. Um crente cheio do Espírito Santo não se cala, mas proclama as boas novas. Já um crente que não está muito cheio do Espírito, e Paulo fala que isso é possível, né? Paulo exortando lá a igreja de Corinto, fala, vocês são crentes carnais. Leite vos dei a beber, não alimento só, porque ainda, havendo entre vós briga, discussão, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Vocês se converteram, mas o Espírito Santo não está dirigindo a vida de vocês. Isso também pode acontecer comigo e acontecer com você. Nós podemos estar vivendo uma vida cristã medíocre. Porque quando o Espírito Santo não nos dirige, a gente tem uma vida cristã medíocre. Somos crentes falíveis, crentes que vivem pecando, crentes que não conseguem vencer hábitos pecaminosos. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos intrepidez. Terceiro e último ponto da nossa reflexão. A missão da igreja, cheia do Espírito Santo, é ser exemplo no mundo, vivendo longe do pecado. A presença do Espírito Santo na vida da igreja leva seus membros a uma vida de santidade, a uma vida de consagração ao Senhor. Crente cheio do Espírito Santo se consagra, luta. Paulo fala, eu esmurro o meu corpo para que não seja eu desqualificado. Uma das características de um cristão cheio do Espírito Santo é o seu amor pelo Senhor e o seu ódio pelo pecado. Você odeia o pecado? Não dá para amar o Senhor e amar o pecado. Jesus falou, você não pode servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou não dá certo. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para você andar com o pé em dois barcos ao mesmo tempo. Deus não nos obriga a servi-lo. Mas quando Ele nos convida e nós aceitamos, isso tem que ser sério. O crente que vive na prática do pecado é aquele que não está tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Ou talvez nem mesmo tenha o Espírito Santo. Como eu disse, Paulo fala, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Vós, porém, diz ele lá em Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E por fim, amados, o texto de Romanos que nós lemos fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Terminando a nossa meditação nessa noite. Concluindo, quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Veja bem, Deus sabe que nós não conseguimos ser perfeitos. Deus sabe que habitamos em um corpo que é imperfeito, que nós estamos sujeitos às paixões e os desejos pecaminosos da nossa natureza. Isso não é pecado. O desejo não é pecado. Tiago fala, ninguém diga, por Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é deitado pelas suas paixões, seus desejos, quando este o atrai e o seduz. Nós somos atraídos. Mas até aí não houve pecado. Mas quando eu atendo o meu desejo, eu dou luz ao pecado. E quando eu atendo o meu desejo, o pecado gera morte. Enquanto estivermos nesse corpo, vamos ser tentados. Mas saiba
que você e eu, nós não precisamos ceder à tentação. Nós não precisamos ser escravos do pecado. Leia Romanos capítulo 6, você vai entender melhor isso. Se você reconhece ser Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, você pode vencer a escravidão que o pecado impõe e ter uma vida abençoada. Lembre-se, você não está sozinho nesta luta. O Espírito Santo está lutando com você, intercedendo por você. Logo, é possível viver uma vida santificada. É possível vencer uma vida de pecados. O pecado tem que ser apenas, na nossa vida, na vida do cristão, comprometido com Deus, um acidente de percurso. Não pode ser um estilo de vida. Pentecostes é a data em que celebramos a ação do Espírito na vida da igreja, nos dirigindo, nos guardando, intercedendo por nós, nos fortalecendo. E receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Que eu e você, que a nossa igreja, seja uma igreja caracterizada pela unção e pela presença poderosa do Espírito Santo na vida de todos aqueles que ali congregam. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Vamos orar agora e receber a bênção. Feche teus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, acabamos de ouvir a tua palavra e te louvamos porque temos o Espírito Santo indo conosco, em nós, nos capacitando para dizermos não ao pecado, nos capacitando para termos uma vida diferente, nos enchendo do seu poder para podermos amar o nosso próximo, servir aquele que necessita, ser bênção na vida do outro, Senhor. Nós, por nós mesmos, somos tão egoístas, tão narcísicos, tão voltados para os nossos interesses, para os nossos desejos pecaminosos. Mas quando o teu Espírito está nos guiando, nós temos forças para resistirmos e dizermos não. A tua palavra nos diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã, na tua presença, que o Senhor dê forças a ele e a ela, para resistirem às tentações. Se o meu irmão, minha irmã está passando por alguma luta, está brigando com algum pecado, está escravo de algum pecado, que nesta noite o Senhor liberte em nome de Jesus. Que o Senhor dê autoridade para o teu servo, para a tua serva dizer não a esta vida pecaminosa e voltar-se para o Senhor e ter uma vida santa e ser instrumento nas suas mãos e ser atalaia. Abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoe o teu povo reunido. Abençoe este que está ouvindo essa palavra, que se ele ainda não conhece o Senhor Jesus, que o Senhor possa usar esse momento para que ele possa entregar sua vida a Jesus. Nós te damos graças e pedimos que o Senhor nos guarde, continue a nos orientar, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre tua vida, meu irmão, sobre o teu lar, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?